Para essa peça, nós vamos usar as ferramentas, né? Que é o tapete de corte, régua, cortador, tesoura, tesourinha de corte. Aqui também tem os alfinetes e a caneta, que não pode faltar também. Para o tecido, nós vamos usar esse daqui estampado, né? Para a peça, nós vamos usar o tecido estampado, que é o principal. Esse será o forro, né? Que combina aqui com as casinhas, mas aí você pode também sempre pegar uma cor que tem aqui na estampa para fazer o seu forro. Os fios serão esse para a bobina e esse para a parte de cima. Ainda nós vamos usar manta R2, o zíper, cursor, só um cursor para essa peça, e o botão de imã. E aqui estão as medidas, que na sequência também estarão sendo passadas, né, a forma de fazer a lapela, e a medida da peça que vocês vão usar. Essas são as peças, né, que nós vamos estabilizar agora na manta. Só são as 4, essa aqui é para alcinha que não precisa de manta. Eu cortei um pouquinho a mais, porque nós vamos fazer uma tela C, ou quilt, né, no caso aqui eu vou fazer uma tela C. Então, eu corto um pouquinho a mais, e sempre meio centímetro a manta a mais do que o tecido, para não correr o risco do tecido ficar sem a manta, para ficar bem bonitinho, bem estabilizado. Então, agora eu vou pro ferro, vou estabilizar e vou riscar. Essa é a alcinha, que ela tem 5 centímetros por 30. Nós vamos passar ao meio. Vamos abrir e vamos passar meio e meio novamente. E ela vai ficar desse jeitinho. Nós vamos riscar no ângulo de 45 graus, que é esse ângulo aqui da régua, tá? Essa régua tem 60 por 15 e nós vamos no ângulo de 45 graus. Para ficar os quadradinhos bem bonitinhos. Nós vamos fazer essa peça com 3 centímetros. Riscamos todas as peças, agora nós vamos para a máquina. Sempre começa do meinho, porque você consegue ir arrumando caso ele solte, tá bom? Agora as peças já foram matelaçadas, esse ladinho ficou assim. Fiz no ponto 4, uma tela C, 3 centímetros, 3 por 3. Os forros já cortados, né, tudo do mesmo tamanho. E agora, nós vamos para a lapela. Aqui eu já risquei,
Daí você vai colocar direito com direito do tecido e o moldezinho, que como eu falei, ele tem 12 por 8 e foi arredondado esses dois cantos no raio de 5. Qualquer coisa que vocês não tiverem a régua que foi passada aí, dá pra pegar um pires ou um pratinho para arredondar os cantos, até mesmo um cone de linha, tá bom? Então, você vai riscar, como eu risquei, e vai costurar daqui a aqui. Aqui deixa aberto para virar. Esse é o bolso que você vai virar. Direito do tecido com direito do forro. Vai deixar bem certinho aqui em cima. E vai colocar os alfinetinhos. Se quiser colocar prendedor também, se gosta mais, né? Eu, para peças menores, eu prefiro o alfinete. Aqui. Esse já tá para costurar, como eu falei, né? E agora nós vamos colocar o zíper aqui nessa peça, que vai ser aqui, que daí a gente vai pra máquina e já faz uma linha de produção. Então, tecido principal para cima, carrinho do zíper para baixo e o tecido de forro direito com direito no tecido, tá? Dessa forma. O zíper sempre um pouquinho a mais, para ficar tanto para cima quanto para baixo, para ficar fácil a colocação do cursor. As 3 peças têm que estar juntinhas, tá? E você vai costurar o mais possível do carrinho, do zíper aqui. A lapela eu costurei, dei retrocesso, né? No começo e final, costurei em volta, agora eu vou recortar com meio centímetro de borda, vou virar e vou rebater costura. Aqui é o bolso, costurei um pé de máquina, vai ficar dessa forma, vou ao ferro também, vou passar e rebater uma costura. E aqui, eu trouxe mais perto que eu pude, perto do carrinho aqui. Vou também passar o ferro e rebater costura e já vou para a próxima parte. Fui para a máquina, rebati a lapela, a parte de trás e o bolso. Mas agora a gente vai pegar para fazer a lapela, colocar o botão de imã. Vou pegar essa pecinha aqui, vou colocar num pedacinho de manta e fazer essa marcação. Vou pegar um desmanchador e vou fazer os furinhos bem aqui nesse lugar. Então, eu faço aqui e aqui, que daí já dá certinho. Não fazer assim, porque é perigoso rasgar, né? Então, aqui, o mais que precisa. Então, fiz aqui, vou pegar aqui e vou marcar o centro também. Bem o meio. Pegar novamente, aqui só para ter uma direção, colocar no meio, e aqui. Também vou fazer os furinhos, e daí você já vai ver como que ficou. Aqui. É o macho. Vou colocar aqui. E a pecinha volta aqui para esse lugar. E o cachorro ajuda.
E ficou dessa forma. Agora, nós vamos para a colocação do botão, a parte da fêmea. Então, a gente vai colocar aqui. Aqui eu fiz um piquezinho e aqui também. Achei o centro, né? O meio e fiz pique. Pique aqui, um piquezinho e aqui também. Vou colocar aqui. Acho o centro aqui, risco, como tá aqui. E coloquei aqui, risquei da mesma forma. Opa, deixa eu pôr isso. E risquei e já cortei para adiantar. Cortei com o cortador, com o desmanchador, né? Fiz o cortezinho da mesma forma aqui. Agora eu venho com o botão de imã. Aqui não precisa uma mantinha porque ele já tem a manta. O que eu vou colocar é esse estruturador para dar para ele ficar bem firme e abrir. Ó, vai ficar dessa forma. Aqui eu coloquei a mantinha, porque nós pegamos só o forro, né? Nós não trabalhamos o botão na parte principal. E assim vai ficar a nossa pecinha. Agora eu vou lá na máquina, vou estabilizar aqui e já posso estabilizar o bolso. Arrumando o forrinho aqui embaixo. Dessa forma. Coloco o alfinetinho e estabilizo. Já estabilizei com meio pezinho de máquina, tanto a lapela quanto o bolso. Assim fica o nosso bolso, né? Agora, eu vou pegar a parte de trás e vou trazer o zíper aqui e o forro. Como o bolso já tá estabilizado, fica mais fácil de trabalhar. Então, vou com o alfinetinho, né, certinho as 3 peças. E vou pra máquina e vou fazer mais perto possível do canal do zíper, ali do carrinho do zíper. Na sequência, eu vou colocar o cursor e a alcinha. Rebatido costura, já passei, né? Passei e rebati costura, ela ficou dessa forma, tá? Agora, nós vamos pro cursor. Sempre de baixo pra cima, eu vou cortar, dar um cortezinho aqui no carrinho, não no tecido do zíper, no carrinho aqui, ó. Abro mais um pouquinho. Tiro os excessos de fio para não enroscar. Coloco o cursor do lado esquerdo e do lado direito que foi cortadinho, já vai dar bem certinho. E assim fica o nosso zíper, nosso cursor. E eu vou aproveitar já, essa é a nossa alcinha, 30x5, né? Tá aí como foi feito ela. Vou dobrar ao meio e vou colocar bem aqui, ó, nesse cantinho que vai ficar. Coloco um alfinetinho, costuro ela antes de fechar. Agora, nós vamos pro fechamento dela, que você vai separar o forro, vai colocar direito com direito. Aqui sempre que tem que dar bem certinho. Essa aqui em cima. O zíper sempre fica pro lado do forro, tá? Viradinho pro lado do forro. Então, essa vai ser a nossa sequência. Eu vou colocar o alfinete, vou deixar um tanto aqui aberto. Esse tanto aqui, de 10 centímetros para poder virar. Tá? Vou pra máquina, vou fazer a costura e na sequência já venho com ela pronta.
Agora, nós vamos tirar o excesso do zíper. Eu costurei com um pezinho de máquina em toda a volta, deixei aqui os 10 centímetros para virar. E agora, nós vamos virar. Fiz a limpeza dos fios. A gente abre o zíper, né? E vem. Aqui o forro a gente tira pra fora, aqueles 10 centímetros que a gente deixou pra virar, a gente passa, né? Muito importante o ferro dá um trabalho bem limpo. Então, aqui eu vou passar uma costurinha de fora a fora pra dar o acabamento à nossa peça. Aqui já com a peça costurada, costurei de fora a fora, não só os 10 centímetros, mas de fora a fora. Agora eu vou colocar pra dentro, ela já deu uma, pelo fato do ferro, né, ela já deu uma ajeitadinha. Arrumar o zíper. E aqui ficou a nossa peça pronta.